Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos que se chama Cronologia dos Evangelhos. Estamos avançando no ministério de Jesus aqui na Terra e estamos destrinchando Evangelho por Evangelho, tá bom? Muitas passagens se repetem, então a gente, por ordem do Senhor, por uma orientação de Deus na minha vida, colocou no meu coração fazer uma cronologia da vida de Jesus, unindo os 4 evangelhos e trazendo para os dias de hoje o que nos tem a ensinar todas as passagens, milagres e feitos que Jesus, que foram descritos nos evangelhos de Jesus, tá bom? Antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço que te inscreva no canal para que ele cresça, para que o YouTube veja que é importante o conteúdo que ele está transmitindo, curte, compartilha e transmite esta palavra que vem do Espírito Santo de Deus para aqueles que hoje estão necessitados de ter um encontro com Jesus, e sair da escravidão do diabo, das trevas. Hoje vamos ver um milagre extraordinário e que catapultou o Senhor, começou a ser seguido ainda mais por multidões após este milagre, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas para avaliar o contexto, vamos ver o que aconteceu nesse momento e que pôde nos ensinar esse milagre para os dias de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Lembrando para vocês que esta passagem foi bem documentada na Bíblia, porque foi mencionada nos 4 evangelhos. Marcos 6, de 30 a 44, Mateus 14, de 13 a 21, versículos 13 até 21, Lucas 9, entre os versículos 10 e 17, e o Evangelho escrito por João 6, capítulo 6, entre os versículos 1 até 15. Então vemos que esta passagem foi bem documentada pelos 4 evangelhos. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, a partir do versículo número 30. E a palavra de Deus diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Lembrando, meus queridos, que os apóstolos haviam sido enviados pelo Senhor Jesus para libertar as ovelhas perdidas de Israel. Então, a primeira missão deles foi ir às cidades de Israel, levar a palavra de Deus, libertar das trevas a muitos e fazer milagres. Jesus revestiu eles de poder. Eles começaram a fazer curas, expulsão de demônios, ressuscitar mortos e muitos outros milagres. Agora eles retornam, eles se encontram novamente com seu mestre e começam a relatar para ele tudo o que havia acontecido de extraordinário na vida deles. Meu Deus, isso certamente foi muito bom, muito gratificante para os apóstolos. E o Senhor Jesus ouviu tudo e mesmo assim, Jesus falou: vocês precisam descansar, precisam se alimentar, vamos comigo a um lugar deserto, porque tinha muita gente ali indo e vindo detrás de Jesus. Você sabe que Jesus era seguido por multidões. Bom, continuando a palavra. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque
eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Olha a ordem de Jesus para os apóstolos. Eles estão com fome, eles estão com fome, estão precisando de alimento, então deem-lhes vocês mesmos alguma coisa para eles comer. Eles lhes disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Agora vem a cereja do bolo. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Deu graças, agradeceu a Deus e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens, mas lá tinha muitas mulheres, certamente tinha crianças, Então era uma população ainda muito maior. Só foram contados os homens, 5.000 homens. Tá bom? Bom, vamos a ir destrinchando esta passagem e vendo o contexto e vendo o que podemos aprender dela. Após o retorno, vemos no início que após o retorno dos discípulos da primeira viagem missionária, sem a presença física de Jesus entre eles, os discípulos se reuniram com seu mestre e prestaram relatório. Tá bom? A alegria da obra realizada e as novas experiências adquiridas dominaram esse encontro certamente. Com certeza, Jesus acrescentou novos ensinos que seriam utilizados em outras campanhas. Findo esse momento, Jesus convidou os discípulos para se retirarem a um lugar deserto. Os discípulos precisavam de um descanso após a viagem, essa viagem de pregação, e Jesus precisava ficar a sós, precisava ficar a sós com seus apóstolos para ensiná-los e dar-lhes mais experiência. É importante que, de tempos em tempos, isso nos ensina, fiquemos sozinhos com Deus, a fim de ouvir a voz do Senhor e renovar-nos física e mentalmente. Não é verdade? Às vezes, depois de tempos de muito trabalho na obra, é bom se retirar com Jesus, a um lugar deserto, conversar com Ele, contar as nossas experiências, o que a gente conseguiu fazer em nome dEle, o que a gente conseguiu, quantas almas conseguimos trazer para a presença de Jesus. E é bom esse retiro com Deus, conversar com Ele e descansar. Importante. Foi o que Jesus ensinou aqui para os seus apóstolos. Assim que entraram num barco, a multidão que os viu partir
decidiu acompanhá-los, circundando a praia. Dessa forma, quando Jesus desceu do barco, eis que diante dele estava uma grande multidão à sua espera. Então, os planos que eles tinham de se retirar a um lugar deserto, de ficar sozinhos um tempo, não foi concretizado. Por quê? Porque a multidão olhou que eram eles que estavam subindo no barco, certamente identificaram até onde eles iam ir e, rodeando a praia de a pé, continuaram até chegar até o outro lado, onde Jesus ia com seus discípulos. E quando eles chegaram lá, o negócio estava ardendo lá, tinha muita gente aguardando por eles lá. Ao ver tantas pessoas vindas de vários lugares, o Senhor Jesus as amou. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não ficou bravo, não ficou enjoado. Jesus, mesmo cansado, mesmo precisando, porque lembrando que os apóstolos haviam viajado, mas Jesus também estava trabalhando, ele sozinho também. A gente viu nas passagens anteriores que Jesus foi à cidade dos apóstolos a pregar o evangelho lá. E também andou de a pé, estava cansado e fez um monte de milagres. Pregou demais. E ele também precisava descansar, mesmo que Jesus era Deus, mas estava em corpo de homem e tinha suas limitações físicas. Então, mas o Senhor, quando viu as pessoas, em vez de ficar bravo, irritado e xingar, e mandar todo mundo embora, o que ele fez? As amou. Ele ficou com muita dor dessas pessoas, Ele as amou e as assemelhou a um grande rebanho de ovelhas sem pastor. Gente, olha como está perdido esse povo, como está escravizado esse povo ali. A partir daquele momento, o Senhor Jesus começou a ensinar. A atenção de todos estava voltada para Jesus, certamente. As palavras de Jesus caíam como chuva fina numa terra seca. O ambiente era tão agradável, certamente, que o tempo passou sem que ninguém percebesse. Começou a ficar tarde. Imagina uma multidão de mais 5.000 pessoas, Jesus ensinando, e todo mundo caladinho ouvindo, gente. Quantas vezes nós prestamos atenção às palavras de Deus? Quantas vezes criamos barulhos internos em nossa vida e não prestamos atenção ao que Deus tem nos a falar, tem nos a ensinar? Mas aí o povo, mais de 5.000 pessoas, estava caladinho escutando as palavras de Jesus. Os discípulos, atentos ao que acontecia ao redor, alertaram Jesus sobre o declínio do dia. Eles estavam preocupados porque os presentes não haviam trazido alimento e isso poderia gerar problemas em sua volta para casa. Humanamente falando, foi uma atitude prudente e até digna de elogios. Os discípulos queriam preservar a imagem de Jesus, principalmente diante dos líderes religiosos que sempre estavam por perto, a fim de examinarem o que ouviam. É importante observar, meus queridos, que as concentrações de Jesus jamais foram mal vistas pelos romanos, que dominavam a Palestina na época. Eram reuniões pacíficas, porque o príncipe da paz estava entre eles. Jesus nunca se valeu de sua influência como líder para contestar o domínio romano. Nunca. O foco do seu ministério não era o combate aos governos humanos autoritários ou não, mas fazer guerra ao governo satânico que afastava as pessoas de Deus e que ele veio a destruir e triunfar sobre ele. Outra coisa, o foco no trabalho de Jesus. A maioria das pessoas achavam que ele era o Messias, que ele ia libertar Israel do domínio de Roma. Mas, gente, o importante não era isso. Esse domínio romano ia cair em algum momento. O reino de Deus é aquele que vai prevalecer. Os domínios, os grandes governos mundiais, eles caem todos. Todos. Ele tem seu momento de prosperidade, mas vão cair. Outro vai surgir, até que o governo de Cristo se estabeleça.
Esse que vai triunfar para todos sempre. Tá bom, meus queridos? Então Jesus não estava preocupado com os romanos, mas com o governo satânico, com esse ministério de Satanás que estava destruindo a vida das pessoas. Então ele veio a triunfar sobre isso na cruz. Tá bom? No livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, está escrito: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A palavra é bem clara. Jesus não se manifestou para destruir romanos, para melhorar a vida de fulano, de ir a combater os religiosos. Não. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Tá bom? Após o alerta dos discípulos, o Senhor Jesus os desafiou. Olha o que ele falou: deem de comer a essa gente, deem de comer a eles. Filipe, depois de fazer um cálculo estimativo, chegou à conclusão de que seriam necessários 200 denários de pão para alimentar a todos. No Evangelho de Marcos não menciona a Filipe, mas nos outros evangelhos sim, que foi Filipe que falou da necessidade desse recurso para poder alimentar a todos, né? Além disso, se tivessem tal quantia, não encontrariam um fornecedor que pudesse atender de imediato essa necessidade. Gente, lá na Palestina não tinha padaria em qualquer lugar da esquina como hoje tem. Você sai aí na rua e você acha padaria em qualquer lugar. Acha um mercado, acha mercearias. Lá não tinha assim. Então, primeiro arrumar 200 denários. Denário era a moeda da época lá. Arrumar 200 denários, que era uma boa quantia, não era uma quantia que qualquer pessoa tinha. E além de arrumar o dinheiro, arrumar a padaria. Era necessário. Então, estava difícil. Era uma missão impossível, humanamente falando, né? Logo, o desafio de Jesus era humanamente impossível, como falei, de ser atendido por eles, né? Seus olhos estavam voltados ao que era possível e não ao impossível. Gente, não servimos ao Deus do impossível. Não servimos a um Deus que faz milagres. Não servimos a um Deus que, quando humanamente falando, a gente vê que não tem jeito. Gente, Deus tem um jeito. Deus faz o sobrenatural. Por isso esse Deus é maravilhoso. E nem é hora de você adorá-lo. É hora de você reconhecer que Ele é seu único Salvador. Que Ele é a única chave que te leva até os céus. Então, os discípulos haviam esquecido de que Jesus fazia milagres. Olha, quantos dias, por quanto tempo já eles estavam seguindo a Jesus e viram tantos milagres, nossa, ressurreição de pessoas, curas extraordinárias, expulsão de espíritos malignos. E gente, mesmo assim, estavam enxergando Jesus como ser humano. Não, mestre, não tem jeito. Não temos dinheiro. Se tivéssemos dinheiro, não temos fornecedor. E agora, né? Agora eles haviam esquecido de milagres anteriores e de que estavam diante de quem? Do Deus da provisão, Jeová Jireh. Então, antes que os discípulos apresentassem outro argumento, Jesus já sabia o que fazer. Lógico, né? Ele desejava abençoar a multidão, né? Exaltar a conduta prudente de uma mãe ao preparar um lanche para o filho, né? E ensinar mais uma preciosa lição de fé e de esperança. Deus, meus queridos, multiplica o que lhe oferecemos. Quem dá a Deus o que possui, não fica com menos do que tinha antes, mas é abençoado por Ele com muito mais e infinitamente além da conta.
Não duvide disso. Nossa oferta, ela é multiplicada à abundância em favor daqueles que estão perto ou longe. Isso é uma coisa que eu experimentei na minha vida. Tudo que eu ofertei ao Senhor, que entreguei nas suas mãos, eu nunca fiquei com menos do que eu tinha. Para isso você tem que agir. Para isso você tem que agir com fé e esperança no Senhor. Ofereça para Ele o pouco que você tem. Ser fiel no pouco, para que no muito você seja. E Paulo assim, nunca você vai ficar com menos do que você tinha. Deus pode multiplicar, duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Faz de acordo à vontade dele. Mas é engraçado que nunca você fica com menos. Nunca. O discreto abençoador é mais abençoado do que possa imaginar. Bom, a seguir, Jesus determinou que seus discípulos procurassem entre a multidão alguém que tivesse trazido pelo menos algum alimento para si. Enquanto Jesus ensinava, os discípulos se misturaram à multidão no atendimento dessa ordem. André foi o discípulo, isso a gente vê no livro de João, no Evangelho de João, que André foi o discípulo que achou um rapaz que possuía em sua bolsa de viagem 5 pães e 2 peixinhos. Localizada a pessoa, um sinal foi dado e a procura cessou. Mesmo assim, os discípulos afirmaram a Jesus que essa quantidade era insuficiente para tantos. Ainda continuavam duvidando de que Deus estava entre eles. Ainda continuavam duvidando. Consultado sobre a possibilidade de entregar a Jesus o que levava, o proprietário do lanche prontamente concordou. Olha que interessante isso aí. Gente, Deus ama pessoas liberais na prática do bem, porque Ele é amoroso e ajudador. Então essa pessoa podia falar, não, peraí, eu tenho 5 pães e 2 peixes, isso é meu, eu vou comer, isso para minha alimentação, de jeito nenhum vou dar. Isso certamente estava com sua esposa, com seus filhos. Geralmente era um rapaz, era um rapazinho, estava ali, mas às vezes estava com o pai e a mãe ali também, irmãos. Falei, não, peraí, isso é para a minha família. Quantas vezes a gente não é egoísta, meus queridos? Não queremos compartilhar nada, E aqui esse rapaz falou, não, peraí, eu tenho isso aqui, pode dar para Jesus. Ele poderia pensar, eu dou para Jesus, dou para os seus apóstolos, eles vão comer, e eu vou ficar sem nada. Mas ele confiou, gente, ele estava seguindo a Deus, ele estava seguindo o Jesus que fazia milagres. Gente, e certamente ele se entregou esse alimento pela fé. E isso para ele foi uma bênção, Foi uma bênção, porque é o que está falando. Ele entregou 5 pães e 2 peixinhos. Certamente ele comeu muito mais que isso depois. E ainda certamente levou para casa, porque sobrou muita coisa, entendeu? Com os 5 pães e 2 peixinhos em suas mãos, Jesus determinou que os discípulos fizessem assentar a multidão em grupos. Foram formados grupos de 100 e de 50 pessoas. Na multidão havia 5.000 homens. As mulheres e as crianças não foram contadas. Essa discriminação cultural era um dos desafios do ministério de Jesus, e ele não se furtou a isso. Deus estende suas bênçãos aos seres humanos, independentemente de sexo ou qualquer outra distinção social criada pelo homem. O que iria ocorrer daí a alguns momentos seria a prova disso. A provisão foi para todos, não só para os homens. Com os 5 pães e os 2 peixinhos em suas mãos, o Senhor Jesus levantou os olhos ao céu, abençoou
agradeceu. Obrigado, meu Deus. Abençoou, agradeceu e partiu os pães e os peixes. Na medida em que Jesus os multiplicava, os discípulos improvisaram com suas vestes uma espécie de apoio para que os pães e peixes fossem distribuídos à multidão. Esse trabalho durou algumas horas até que todos fossem atendidos. Os críticos de Jesus silenciaram com o que viram. Vamos aqui. Imagina que havia religiosos e fariseus e tudo sempre estavam seguindo Jesus para criticar. E ele estava quebrado. O estômago estava destruído, de fome. Aí ninguém criticou a Jesus, hein? Aí todo mundo estava comendo. Todo mundo está se alimentando do pão e do peixe. É engraçado, hein? Quando existe abundância, ninguém critica. Quando o negócio fica apertado, todo mundo reclama, né? E fariseus do dia de hoje, hein? Nos quais eu me incluo, hein? Tem que aprender, a agradecer, tanto na abundância como na escassez. Muitas vezes nem agradecemos na abundância e na escassez reclamamos. Repetindo, eu me incluo ali. Então, essas pessoas que supostamente estavam na crítica direta, eles também foram beneficiados. Eram testemunhas oculares do poder de Deus em ação através do Filho de Deus e o Filho do homem. A ordem da multiplicação foi mantida até o final e os presentes tiveram direito à repetição, até que fossem saciados. Gente, assim que a multidão foi alimentada, Jesus a dispensou para que todos voltassem aos seus lares alimentados, tanto espiritual, porque pregou a todo mundo, e fisicamente com abundância. Então, meus queridos, Deus não é um Deus de imitação, Deus não é um Deus de ilusão. Deus, quando te manda para casa descansar, Ele não te manda com fome não, viu? Ele te manda alimentado com a palavra dele e Ele te manda provido. A palavra de Deus nunca volta vazia e quem anda com Jesus nunca passa fome. A palavra dele fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, vamos pensar nisso. É interessante. Olha quantas coisas nos está ensinando este estudo nós. E aprendimos aqui, hein? Agora, observe as medidas pedagógicas que Jesus adota antes de efetuar o milagre. Em primeiro lugar, é preciso saber quais são os recursos disponíveis. Gente, a gente tem que ver o que a gente tem. Não dá certo com isso? Bom, vamos a definir os recursos que a gente tem disponíveis e vamos ver que a gente vai apresentar ao Senhor. A gente não pode ir de mãos vazias também. Não sempre tem um recurso disponível que Deus pode usar para multiplicar. Tá bom? Segundo lugar, o milagre de Deus dá-se quando o homem decreta sua falência. Havia um déficit imenso. Lembra que Deus não compartilha sua glória com ninguém. Porque o homem é tão ingrato que muitas vezes está faltando, mas ele não reconhece. E se Deus entra com uma provisão, o milagre fala: não, mas eu estava aí, eu já tinha planejado isso. Não, ele espera que você decrete a sua falência. Tá bom? O milagre de Deus dá-se quando o homem decreta a sua falência. Havia um déficit imenso, era um orçamento desfavorável, 5 pães, 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 pessoas. Aí falaram: não dá certo, Jesus. Não temos dinheiro e se tivéssemos não temos provedor. E só temos isso aqui, 5 pães e 2 peixes. São 5.000, são mais de 5.000 pessoas. Não tem jeito.
estamos falidos, não tem condição. Aí eu, peraí, agora eu vou entrar e eu vou ser glorificado por isso. Deus é maravilhoso, hein? Terceiro lugar, coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Não podemos fazer um milagre, mas podemos trazer o que temos e colocá-lo nas mãos de Jesus. Quem é o que faz milagre, gente? Vamos colocar nas mãos de quem? Vamos colocar nas mãos do vizinho, que tem dinheiro e pode emprestar? Vamos colocar o pouco que temos nas mãos de aqueles que não nos podem ajudar? Não vamos perder tempo contando nossos problemas para pessoas que não podem nos ajudar, gente. Está o quarto de vocês ali, abre a porta, entra, coloca o joelho no chão e pede para seu pai que está em secreto. Adora ele em espírito e verdade, gente. Tá contando sua história no Facebook, meu querido? Tá pedindo vaquinha por aí? A maioria das pessoas só vão sorrir de você. Eles vão se alegrar na tua falência. Vamos lá, vamos pedir, vamos colocar os nossos pedidos nas mãos daquele que faz milagres. Aquele que muda histórias. Aquele que é capaz de mudar um cenário de impossibilidades em algo possível. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Em quarto lugar, organize-se para que todos sejam atendidos. Nosso Deus, meus queridos, é um Deus de ordem. Jesus falou, não, peraí, olha, essa multidão está toda jogada aí nessa grama ali. Não, vamos fazer pequenos grupos de 100, grupos de 50, para que todo mundo receba. Agora, se você anda por aí desorganizado, se sua vida está aí desorganizada, meus queridos, é hora, Jesus está falando, organiza a tua vida. Vamos lá, define o que você tem, viu que é pouco e está em falência, dá para mim, eu vou multiplicar na tua vida, mas você tem que organizar para receber. Deixa já de bagunça na tua vida, deixa de gastar à toa, deixa de praticar atos que Deus não se agrada. Sai desse pecado, meu Deus. Organiza, concentra para que o Espírito Santo trabalhe em ti. Quinto, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Somos cooperadores de Deus. Jesus multiplicou, mas quem tem que levar esse alimento? Eu e você, que somos os discípulos do Mestre, somos que temos que pegar essa palavra multiplicada, pegar esse milagre multiplicado e levar às pessoas. Sexto lugar, o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Gente, como te falei, não temos um Deus de ilusão. Temos um Deus que faz milagre. Temos um Deus que te alimenta, te sacia. Você vai alimentado espiritual e fisicamente. Você não fica com fome quando anda com Jesus. Tá bom? E o sétimo lugar, não desperdice a provisão divina. O que aconteceu quando todo mundo encheu a panzinha? Jesus falou, cata tudo que está jogado e que sobrou, coloca em cestos e vamos dar um final a isso aí adequadamente. Tem gente que ainda está precisando de alimento, que não veio aqui e a gente vai ter que levar. Então, a provisão divina, meus queridos, quando a gente recebe uma bênção de Deus e desperdiça isso. É muito importante quando você recebe um milagre, você não jogar isso no vaso sanitário, meus queridos. Olha, você recebeu uma bênção, guarda ela, compartilha. Seja um transmissor dos milagres que Jesus fez na sua vida. Pelo menos dá um bom testemunho.
e aproveita e não deixe jogado nada. Sempre seja um economizador dos milagres que Deus faz na sua vida. Tá bom? Aprende e não tropique com a mesma pedra novamente. Se Deus te tira de uma situação que para você não tinha outra opção, aproveita isso, agarra isso e não peque mais. É o que Jesus falou para a mulher que ia ser apedrejada. Cadê seus acusadores? Não, Senhor, ninguém me acusou. Bom, eu te libertei disso, eu não vou te acusar, mas não peque. Agora vai em paz e não peque mais. Agarra esse milagre, não desperdice a provisão que Deus na tua vida, não peque mais e seja uma pessoa transformada. Tá bom? Então, através desse milagre, Jesus apresentou-se como o quê? Como o pão da vida. Quem dele se alimenta tem a sua fome espiritual satisfeita e se responsabiliza por multiplicá-lo aos que estão ao seu redor na forma de pregação e ensino da sua palavra. Ao oferecermos a Deus o que somos e temos, podemos ter a certeza de que Ele fará um grande milagre em nós e através de nós para a honra e glória do seu nome. O desafio missionário de Jesus continua. Deem de comer essa gente. Deem de comer essa gente. Esse desafio é feito apenas aos discípulos de Jesus. Quem é discípulo entende e atende a linguagem do Mestre. Glória a Deus, meus queridos. Gostaram do estudo? Olha, eu senti aqui a presença do Espírito Santo. Gente, aprendemos demais com esse milagre. Hoje aqui, pregando para vocês, eu aprendi coisas que nem eu sabia, porque eu sempre vejo, contexto, leio e vou preparando minha pregação, mas, gente, o trabalho que o Espírito Santo faz, num momento você se entrega para pregar, é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia em que o Senhor nos alimentou, multiplicou nas nossas vidas, que o Senhor continue multiplicando, fazendo milagre em nós, meu Senhor. Pai, perdoa as nossas iniquidades, perdoa todos os nossos erros, perdoa, Pai, quando a gente ficou sem nada por culpa nossa, por entregar, por fazer coisas que o Senhor não orientou. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, o pouco que temos, nos consagramos a Ti, os nossos recursos materiais, o nosso trabalho, a nossa sabedoria, nossos estudos, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Oh, Senhor, abençoa e multiplica nas nossas vidas. O Senhor é um Deus de multiplicação, não é um Deus de ilusão. Pai, entra na vida desse irmão aí, dessa irmã que você está assistindo, desse irmão e dessa irmã que está chorando, que está angustiado, que está com ansiedade, que está pensando coisas que não são. Pai, entra, faz um milagre na vida deles, multiplica na vida dessas pessoas, Senhor, que eles possam recolher cestos cheios da Tua graça, da Tua misericórdia. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu estou muito feliz por haver concluído mais uma missão o dia de hoje, de pregar a palavra de Deus. E até o próximo estudo, desejoso já que chegue esse dia, para continuar falando do Senhor. Até o próximo estudo bíblico, que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.